Bonjour à tous, bom dia, bem-vindo a mais uma live. Bienvenue à notre live mensuel. Então, para você ficar sabendo, eu estou regravando essa live, porque no dia que eu gravei a live, infelizmente teve uma invasão de sei lá quem, de robô, de hacker. E invadiram a live e ficou insuportável, na verdade, ensinar, né, fazer essa aula. Então teve que encerrar a live. E aí, por isso que agora estou regravando ela. Eu acho que o problema era que eu deixei aberto, na verdade, o Zoom, deixei o link aberto para todo mundo e aí teve alguns brincalhão que entraram e, e acabaram com todo o meu trabalho. Mas, enfim, donc, gostaria hoje de trabalhar com um texto, estudar um artigo para a gente trabalhar a compreensão escrita, sabendo que a compreensão escrita talvez seja uma das coisas mais fáceis. Lendo o francês, a gente pode entender 80, 90% das coisas. Então, isso é muito bom. Vamos apresentar esse artigo, vou compartilhar ele e terá o link do artigo também lá no YouTube, na caixa da descrição. Esse artigo é um pequeno artigo que vem desse site, Creapills, que trata de muitos assuntos em relação com o marketing, a comunicação, a arte. E aí temos esse pequeno artigo com o título seguinte: Ce tatouage design et universel fait office de carte de donneur d'organes. Alors, vamos lá com calma. A gente vê, tem vários parágrafos, tem um vídeo, e aí no final, algumas fotos, quelques photos, pour bien comprendre, hein. Euh, les photos vont aider. As photos vão ajudar, com certeza. Donc, vamos fazer o seguinte: cada um vai abrir esse artigo, vai ler esse artigo, donc pode pausar o vídeo para fazer isso, né? E aí, uma vez que termina, vamos retomar com uma leitura minha, e aí depois comentários, vamos comentar, vamos falar do vocabulário, vamos trabalhar a partir desse artigo. Hoje a gente vai diretamente no ponto, porque como é uma regravação, né, da live, hoje com certeza não tem perguntas de nenhum aluno do EAD, então vamos ir no essencial diretamente. Donc, pode pausar o vídeo, pode ler e, e aí vamos dar a continuidade ao exercício. Então, agora eu vou ler esse artigo. Vamos lá. Ce tatouage design et universel fait office de carte de donneur d'organes. En Allemagne, environ 84% de la population se dit prête à donner ses organes. Mais ce chiffre est pourtant bien loin d'être représentatif de la réalité, car seulement 0,001% les donnerait actuellement, en faisant l'un des pays à avoir le plus bas taux d'Europe.
Un constat qui s'explique par le fait que la politique en vigueur est assez complexe pour faire don de ces organes sans registre national officiel de donneurs et une loi qui demande que les personnes témoignent leur engagement explicitement. Pour sensibiliser les citoyens allemands à exprimer leur souhait de devenir donneurs d'organes, l'association Jug Elden a imaginé une solution des plus atypiques nommée hashtag Optink. Le concept, ils ont transformé le traditionnel formulaire de consentement au don d'organes en tatouage gratuit qui fera dorénavant office de preuve explicite. En collaboration avec l'agence McKen, Jug Elden s'est rapproché du tatoueur berlinois Gara, qui a spécialement dessiné le tatouage pour l'initiative avec son style très personnel. Mêlant à la fois forme, géométrie et minimalisme, le tatouage représentant un fond et un demi-cercle est de cette façon très reconnaissable et peut facilement être reproduit par d'autres artistes. Cette campagne, à la fois engagée et insolite, permet de mettre en lumière un sujet souvent oublié, qui est pourtant primordial pour sauver des vies. Grâce à ce petit signe distinctif, les personnes le désirant pourront délaisser les longues démarches administratives au profit d'un tatouage, à condition bien évidemment de ne pas avoir la phobie de l'aiguille, des aiguilles. Falta un S aqui. La phobie des aiguilles. Et dans un esprit relativement similaire, nous vous proposons de redécouvrir la jeune artiste Tran Bishnok qui transforme les cicatrices en tatouages fleuris. E tem algumas fotos, videozinho. Vamos dar o play. Derzeit ist die Lage in Deutschland so, dass es eine Katastrophe ist. So viele Menschen warten gerade verzweifelt auf ein Organ. Ich glaube, das größte Problem ist immer noch, dass man sich aktiv in Deutschland für die Organspende entscheiden muss. Das ist eine Tätowierung, das ist kein Ausweis, der verloren gehen kann. Das ist auf meiner Haut, das trage ich immer bei mir. Das ist quasi indiskutabel. Hat das vielleicht eine Bedeutung oder so, ne? Da kann man ja, wenn einer sagt, was ist das? Kann man doch sagen. Genau, wir haben das gesehen. Oh mein Mann, das muss ich haben. Das ist der perfekte Ort dafür, ist da, wo du es magst. Aber je offensichtlicher, desto mehr wird man darauf angesprochen und desto mehr wird darüber gesprochen. Man rettet halt Leben, da braucht man jetzt nicht lange überlegen. Muito bom. Donc, uma pequena apresentação em alemão e em inglês sobre o trabalho dessa associação, né? Alors, vamos estudar, vamos voltar ao texto, vamos comentar, tem várias coisas interessantes. Esse texto, ele é um pouco mais complicado, talvez, que o primeiro texto que a gente estudou alguns meses atrás, que falava sobre os biscoitinhos, os biscoitos.
da Nestlé, o Poupa Tempo. Esse daí, ele é um pouco mais, ele está indo muito mais para o intermediário já. Mas, mesmo assim, como a gente está, como eu já disse, é algo escrito. Donc, a gente consegue adivinhar, a gente consegue levantar essas barreiras de compreensão. Vamos ver justamente essas técnicas, como a gente consegue fazer. Donc, já no título, vamos falar do título. A gente tem o quê? Ce tatuage design et universel, pardon, fait office de carte de donneur d'organes. Donc, aí talvez tem vocabulário que a gente não consegue entender. Mas o que a gente precisa fazer? É entender a construção da frase. E o verbo sempre vai ser a peça central de qualquer frase. E aqui a gente identifica ele. O fait, fazer. Ou seja, o que tem na frente vai ser o quê? O sujeito, e o que vai ter atrás vai ser o complemento. Donc, ce tatouage designé universel, sujeito, mais bastante transparente, né? Fait office de carte de donneur d'organes. Aí tem várias coisas que pode atrapalhar. Office. Office parece aquele escritório em inglês. Bom. Carta. Donneur d'organes. Donneur, no, talvez não soa muito português, a gente não consegue. Organe, aí a gente já faz mais sentido. Donc, você vê aos poucos, a gente consegue já clarificar um pouco a frase. Essa tatuagem design universal faz o quê? Office de carta de nanana órgãos. Faire office, faire office, en réalité, c'est ça le verbe. Et isso é o verbo da frase. Faire office de. Não é simplesmente o verbo fazer, faire. Faire office de, ça pourrait être un synonyme de servir de, euh, 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 représenter, representar, simbolizar, por que não? Donc, essa tatuagem simboliza, representa uma carta, na verdade, um documento, um registro, uma carteira de doador, donneur, ça vient du verbe donner, dar. Donc, talvez você reconhecerão isso daí, vem do verbo dar, donner, doador. Donc, aqui a gente tem um substantivo, doador de órgãos. E aí, bom, faz sentido. A gente viu no vídeo, a gente leu o texto, a gente viu que estava se tratando de tatuagem, de solidariedade, né? De ajudar os outros através dessa doação de órgãos. Donc, vamos lá, vamos reler esse primeiro parágrafo. En Allemagne, environ 84% de la population se dit prête à donner ses organes. Mais ce chiffre, aí cuidado, chiffre aqui não tem nada a ver com chiffre em português. Un chiffre, en français, c'est en fait un numéro, un nombre. Et c'est numéro, mais ce chiffre est pourtant bien loin d'être représentatif de la réalité, car seulement 0,001% les donnerait actuellement, en faisant l'un des pays à avoir le plus bateau d'Europe. Donc aqui também uma frase bastante comprida, mas vamos lá aos poucos. A gente já vê que tem uma primeira parte, antes da vírgula. Mais ce chiffre est pourtant bien loin d'être représentatif de la réalité. Donc, chiffre, numéro. Pourtant, c'est pas portento. Isso daí é falso cognato. Aliás, acho que falou disso lá no último vídeo do EAD. Pourtant, não é portento. Pourtant, ce serait en fait uma concessão. É uma palavra
é seria apesar, um sinônimo de apesar. É, apesar, pourtant, no entanto, no entanto seria o melhor, eu acho. Porém, esse número é, no entanto, muito longe de ser representativo da realidade. Car, e aí a gente está indo uma segunda parte da frase, car, c'est un synonyme de parce que, isso daí já expliquei no EAD, é um sinônimo, le car, não tem nada a ver com carro em inglês. É. Donc, car, c'est parce que seulement 0,001% les donnerait actuellement. Os, les, c'est le os, as, os doariam actualmente. Aqui a gente tem um condicional. Né? Donc, ça, le conditionnel, a gente não viu, com certeza, já é um nível intermediário, mas ele é muito próximo do português. E aí vem a última parte da frase, talvez que é um pouco mais complicada. En faisant l'un des pays à avoir le plus bateau d'Europe. En faisant, quando você vê essa estrutura en e n, mais um verbo terminando com ant, na verdade é um gerúndio. Donc aqui a gente tem o verbo fazer. Donc en faisant, en fait, ça veut dire fazendo. Né? Fazendo l'un des pays, um dos países, à avoir, à ter, le plus bateau d'Europe. O mais baixo, B-A-S, ça veut dire baixo, to, taxa. A-U, A-U-X tem o som O. Le plus bateau d'Europe. Ou seja, fazendo que esse país, a Alemanha, é um país que tem a taxa mais baixa de doador de órgãos. Por quê? Bah, porque justamente as explicações elas vêm logo depois, on nous dit un constat qui s'explique par le fait, pelo fato, par le fait que la politique en vigueur est assez complexe, bastante transparente, pour faire don de ses organes, para doar, para fazer uma doação, para doar seus órgãos, sans registre national officiel de donneurs et une loi qui demande que les personnes témoignent de leur engagement explicitement. Ou seja, a Alemanha, ela não tem um registro nacional oficial de doador de órgãos. Não tem. É. E a lei, ela peça, ela demanda, loi, LOI, a lei peça que as pessoas testemunhem esse compromisso, esse engajamento explicitamente. Ou seja, se você já está sofrendo de um acidente, já quase morrendo, é muito complicado você dizer que você quer isso. Enfim, a lei ela não é o suficiente. Por isso que tem pouquíssima gente que vão doar seus órgãos. Somente 0,001%. 0 ponto. Oui, aussi, isso é uma coisa importante. Pardon. Uma coisa interessante a comentar: 0,001%. En français, a gente fala vírgula, virgule. A gente não vai falar ponto. Ça, c'est une autre différence. Et porcento, c'est comme en portugais, en fait. Pour cent. Todo junto. Pour cent. P-O-U-R-C-E-N-T. Pour cent. Bon, d'accord. Vamos lá, vamos continuar.
pour sensibiliser les citoyens allemands, aux citadins, aux citoyens, les citoyens allemands à exprimer leur souhait de devenir donneur d'organes. Un souhait, ça veut dire um desejo. É uma palavra bem bizarra, porque tem muitas vogais, tem um H no meio que não se pronuncia. Mas é isso, un souhait é um desejo, é um sinônimo de désir. Donc, pour sensibiliser les citoyens allemands à exprimer leur souhait de devenir, tornar-se, devenir, c'est uma palavra muito importante, construída a partir do verbo venir, vir. Devenir, c'est tornar-se. De devenir donneur d'organes, l'association Jung Elden a imaginé, passado composto, au passé composé, au pretérito perfeito, imaginó, a imaginé une solution des plus atypiques nommée #opting. Bon, transparente. Le concept. Aí vem mais explicações do que é essa solução. Le concept, ils ont transformé, passé composé do verbo transformar, eles transformaram, ils ont transformé le traditionnel formulaire de consentement au don d'organes en tatouage gratuit qui fera dorénavant, à partir de maintenant, agora em diante, dorénavant, office de preuve explicite. Donc, ils ont transformé le formulaire long, compliqué à remplir par un tatouage qui fait preuve, qui fait preuve du consentement à donner les organes. Et donc ça, c'est révolutionnaire. En collaboration avec l'agence McCann, Jung Elden, donc l'association, s'est rapproché, s'est rapproché du tatoueur berlinois Gara, qui a spécialement dessiné le tatouage pour l'initiative avec son style très personnel. A gente entende bastante coisa. Aí, o que tem aí na segunda parte da frase? Qui a spécialement dessiné. A gente tem o verbo desenhar, dessiner, conjugado no passé. Mas aí, no meio, a gente enfiou o advérbio, especialmente. Porque isso é uma coisa que os franceses gostam muito de fazer. No passé composé, quando a gente fala no pretérito perfeito, é um tempo composto, com dois elementos. A gente sabe, a gente estudou isso no EAD. E a gente coloca no meio o advérbio, porque é muito mais bonito, é muito mais, soa muito melhor falar desse jeito do que colocar o advérbio antes ou depois. Não que é impossível colocar antes e depois, mas soa muito bizarro, soa muito mais natural e lindo de colocar no meio, assim. Aí, às vezes, pode atrapalhar a compreensão, mas é nada mais do que um passé composé, né? Que a spécialement dessiné, que desenhou especialmente a tatou, le tatouage, pour l'initiative avec son style très personnel. Mêlant à la fois forme géométrique, aqui acho que falta, não é géométrie, é géométrique, formas geométricas, et minimalisme. Mêlant, ça vient du verbe mêler, um verbo do primeiro grupo, um verbo que termina em er, qui veut dire misturar. Donc, misturando ao mesmo tempo a formas geométricas e minimalismo, le tatouage representando un rond ou un redondo et deux demi-cercles est de cette façon très reconnaissable et peut facilement être reproduit par d'autres artistes. Bom, a gente viu esse desenho. E aí no vídeo eles disseram, quem fala inglês ou alemão, acho que entenderão que esse círculo ele representa justamente o feito de se preencher, de se
disse contar, porque dois semicírculos vão dar um redondo inteiro. E a gente vê bem isso. Donc, littéralement, ça représente la solidarité. Hein. Ça représente la vie, la solidarité. Bom, on continue. Falta pouquíssimas coisas, falta 2 parágrafos. Cette campagne, à la fois engagée et insolite, permet de mettre en lumière un sujet souvent oublié, qui est pourtant primordial pour sauver des vies. Calma, vamos lá. A gente viu que tem esse à la fois, que estava aqui também, que estava logo acima também na última frase, quand on nous dit mêlant à la fois. À la fois, se você usa à la fois, logo depois você vai ter 2 elementos. Aqui a gente vê à la fois forme géométrique et minimalisme, 2 elementos. Na outra frase, à la fois engagé et insolite. À la fois, ça veut dire au mesmo tempo. E aí, a construção, ela pensa que você usa as 2 coisas que acontecem no mesmo tempo. Donc, essa campanha, ao mesmo tempo, à la fois engajada e insolita e diferente, diferentona, permite de mettre en lumière, meter em luz, ou seja, destacar, highlight, colocar na luz, destacar, permite de destacar um sujeito, um assunto, na verdade, um assunto, souvent advérbio, que significa com frequência, frequentemente, oublié, esquecido. Permite de destacar um assunto, muitas vezes, com frequência, esquecido, qui est pourtant primordial pour sauver des vies. Que é, non étant, primordial para salvar, sauver vidas. Sauver des vies, salvar vidas. Grâce à ce petit signe distinctif, grâce à ce petit tatouage, grâce à ce petit signe distinctif, les personnes le désirant ou desejando pourront, au verbe poder, no futuro, pourront délaisser les longues démarches administratives au profit d'un tatouage. Poderão deixar de lado, délaisser, laisser, ça veut dire deixar, délaisser, ou seja, trocar as longas démarches administratives, aqui processo administrativos. Donc, trocar esses longos etapas administrativas, esses longos processos administrativos, au benefício, au profit de uma tatuagem. À condition, bien évidemment, de ne pas avoir la phobie des aiguilles. De noter a fobia des aiguilles. Aqui falta o S, seria D e S, des aiguilles, das agulhas. Aiguilles, c'est agulhas. Donc, você vê, aqui talvez também é um parágrafo um pouco complicado, porque tem vocabulário que a gente não entende. Mas tem também vocabulário que a gente entende. E tem coisas que pertencem ao mesmo universo. Profit, profit é um sinônimo de benefício. Grâce a, bom, a gente entende também. Aí tem outras coisas um pouco mais complicadas. Mas é isso. A gente tem que tentar ao máximo desvendar com a ajuda da etimologia, com a ajuda das coisas que vocês já sabem. Também. Às vezes a gente precisa se deixar levar também pela intuição. E, bom, com certeza, com as informações que eu dou, são informações para completar o conhecimento
que a gente já viu no EAD ou que vocês podem ver comigo em aula, né? E aí, cada vez mais textos que vocês vão ler, vocês vão poder usar esses recursos que passei para você. Você vai lembrar, é portanto, não é portanto, e não entanto. Tem esse EN, esse ANT. Tá, isso é um verbo no gerúndio. Sabe? É assim que a gente aprende. É pela experiência, com a experiência. Por isso, eu vou continuar com essas lives assim, acho muito pertinente para completar, mesmo quem está fazendo aulas com outros professores, isso é relevante, isso ajuda vocês. Alors, último paragrafinho, et dans un esprit relativement similaire, esprit, nous vous proposons de redécouvrir, ou de conhecer, na verdade, découvrir, en portugais, a gente traduziria bastante com conhecer, la jeune artiste, Tran Chipishnok, desculpez pela pronúncia, qui transforme les cicatrices en tatouages fleuris. Bom, aí tá bem transparente. Que initiative bacana, né? C'est une très bonne initiative. Il y a l'Instagram de l'association, hein, avec les photos des personnes qui font le tatouage. Hein. Oui, eu acho muito pertinente, porque com certeza, quantos de nós já fizeram as coisas necessárias para isso? Pouca gente, pouca gente. Então, fazer uma tatuagem é muito mais fácil, é muito mais, às vezes, é muito mais fácil do que fazer todos esses processos administrativos. Donc, é isso, gente. Muito obrigado pela participação, por assistir essa live. Eu fico, como sempre, à disposição. Se vocês têm perguntas sobre essa aula, sobre o vocabulário, tem coisas que não ficaram claras, não hesitem a comentar no YouTube, a entrar em contato comigo através do meu site, no WhatsApp. Eu estou à disposição, realmente. E é isso. E não se assusta. Eu vou repetir mais uma vez, esse pequeno artigo, ele realmente é pequenininho, mas ele era muito mais difícil do que o primeiro que a gente viu. É, mas não é para se desanimar, pelo contrário, a gente vai melhorando nosso nível, assim, não tem jeito. Bom, é isso. Merci beaucoup. Et à tes messes qui viennent. Au revoir, à bientôt.